Eu gostaria de chamar, convidar, a abrir suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. A partir do versículo 1. João, capítulo 11, a partir do verso 1. Vamos ler só os 11 primeiros versículos. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não tiver Bíblia, pode estar acompanhando pelo visor. E diz assim a palavra do Senhor. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Marta era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Versículo 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia? Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Até aí. Pai Celestial, nós queremos nessa noite engrandecer o Teu nome, bendizer ao Senhor e agradecer pela Tua palavra, Deus, que acabamos de ler. Queremos que ela produza vida, que ela produza, ó Deus, amor, produza, ó Deus, um coração submisso, um coração que busca servir ao Senhor, que busca se render ao Senhor, que busca, ó Deus, fazer a Tua vontade. E, ó Deus, queremos que essa palavra, ó Deus, penetre no nosso coração e que produza frutos, que gere, ó Deus, germine frutos, ó Deus, em nossas vidas. Frutos, ó Deus, que nos traga arrependimento, frutos que nos traga sabedoria, frutos que nos traga, ó Deus, mudança de comportamento, mudança de vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Peço que cada coração aqui, cada vida aqui, esteja atento à Tua palavra, Deus, que será ministrada nessa noite. Assim, ó Deus, pedimos e já Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Amados, eu gostaria de, antes de mais nada, fazer algumas considerações iniciais para esse texto, para essa reflexão e para um tema muito importante, muito relevante e de grande aplicação na nossa vida. Precisamos entender que, ao decorrer da nossa vida, da nossa existência, do nosso chamado, da nossa comunhão com Deus, nós necessariamente vamos enfrentar obstáculos, necessariamente vamos enfrentar dificuldades, necessariamente vamos enfrentar adversidades, tribulações na nossa vida. E essas tribulações, querendo ou não, produz momentos, ambientes, circunstâncias desagradáveis. Às vezes, um relacionamento abalado, às vezes uma família que não se fala, pais e filhos que não se falam, crises conjugais, são situações desagradáveis, que todos estão sujeitos, até os filhos de Deus. Situações desagradáveis fazem parte da nossa vida, meus irmãos. Fazem parte da nossa caminhada com Deus. E quando nós nos deparamos com esse momento, com essa circunstância, com essa situação desagradável, nós normalmente temos
possíveis reações, potenciais reações que são inerentes, naturais do ser humano. E uma das reações mais comuns, algumas das reações mais assim corriqueiras que podemos destacar é uma reação de inércia, de estagnação. Quando estamos diante de uma situação desagradável, que nos afronta a nossa fé, afronta a nossa comunhão com Deus, afronta o nosso espírito diante de Deus, a nossa paz diante de Deus. Quando estamos diante dessa situação, normalmente temos uma tendência de estagnar, de ficar inerte, de parar, de não fazer nada. Ao passo que também existe reações ou outras reações que nós podemos testemunhar de que quando estamos diante de situações, ou pessoas estão diante de situações desagradáveis, ao contrário, elas tentam, buscam correr atrás de fazer alguma coisa para se ver livre dessa circunstância desagradável. Para fazer alguma coisa para que mude o quadro, para que as coisas melhorem, para que as coisas se modifiquem. Fazer alguma coisa porque não suportam o estado como está, não suportam a situação como está. Então nós vemos essas duas reações totalmente antagônicas. Em certas circunstâncias, diante de situações desagradáveis, às vezes ficamos inertes, estagnados, paralisados, ou agimos, temos reações, buscamos fazer alguma coisa. E eu gostaria de refletir com vocês nessa noite, meus irmãos, essas duas realidades: inércia versus ação. Como que nós harmonizamos isso em nossa vida? Como que nós trabalhamos com isso? Como que nós vivenciamos, aplicamos isso na nossa vivência, na nossa vida? Como que nós podemos gerir com sabedoria essas duas atitudes quando nos vem o dia mau? E esse texto é muito exemplificativo disso, pois vemos nessa história, nessa passagem bíblica, justamente um momento, uma narrativa que mostra pessoas agindo e pessoas inertes. Pessoas querendo fazer alguma coisa, agir de determinada forma, buscar uma solução, e pessoas que simplesmente ficam paradas, ficam quietas. E é muito interessante nós vermos isso, meus irmãos. Em resumo, existem elementos da nossa vida ou que nos leva a essas ações. E vemos nesse texto justamente esse elemento. Que elemento é esse? É o medo. Por que nós ficamos parados, às vezes, em determinadas circunstâncias? Porque tememos aquela situação. Porque tememos que, se eu tomar uma posição, haverá consequências ainda mais severas do que aquilo. Ou às vezes, se eu não tomar uma atitude, aquilo vai ficar pior, vai se acumulando. Então, nós tomamos ações, ou nos omitimos de tomar ações por conta do medo, por conta da falta de coragem, do temor. E é muito interessante, eu pensando nisso, eu lembro de uma fábula
bem interessante que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Uma fábula que conta a história de uma colônia de ratos, né? E essa colônia de ratos estava tendo muito problema, muito prejuízo, porque um gato específico estava caçando muitos ratos daquela colônia e estava matando muitos ratos daquela colônia. E os ratos desesperados, porque o gato era muito, como se diz, muito mansinho, né? Chegava de muito mansinho, os ratos nem percebiam, quando via já ia lá e pegava o rato. Então a colônia de ratos estava ficando desesperada, porque não estava conseguindo escapar dos ataques do gato. E daí o que aconteceu? A colônia se reuniu e começou a parlamentar, né? A discutir. O que a gente vai fazer para resolver esse problema do gato? Muito rato aqui, nossos irmãos, né, os colegas ratos, estão morrendo. O que a gente vai fazer para resolver esse problema? Situação desagradável. Como que a gente vai resolver esse problema? Então começou lá os ratos a dar sugestões, a falar, a conversar. E de repente um rato lá no meio, tomou a palavra e falou assim: olha, eu tenho uma ideia aqui que é muito boa. Uma ideia excelente, extraordinária. Que eu acho que vocês vão gostar. Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, ó. A gente pega um sino assim, uma cordinha, e a gente pega esse sino e amarra no pescoço do gato. Daí o que vai acontecer? Toda vez que o gato se estiver se movimentando para vir atacar a gente, chegando perto da gente, a gente vai ouvir o sino bater. O sino bateu, a gente sabe que o gato está chegando e todo mundo sai correndo. Foge do gato. O gato está chegando. É uma ideia fantástica. E todo mundo, que ideia maravilhosa. Bate palmas pro rato que deu essa ideia. Fantástica, absurdamente maravilhosa. Todo mundo concordou. Nossa, vamos mesmo. É assim, a gente tem que fazer isso. Concordamos com essa ideia. Essa ideia é absurdamente fantástica, maravilhosa. Daí um outro rato pediu a palavra e falou: olha, eu acho legal a ideia é maravilhosa mesmo. Eu só tenho uma pergunta a fazer para vocês. Quem que vai colocar o sino no pescoço do gato? Todo mundo ficou quietinho a partir daí e descartou a ideia. Ou seja, temos muitas ideias boas, mas muitas vezes não temos a coragem de arriscar. Muitas ideias fantásticas, bolamos ideias fantásticas, mas muitas vezes não temos a iniciativa para fazer, porque é arriscado, porque muita coisa está envolto, muito risco, e ficamos estagnados, e ficamos nessa dúvida: será que fazemos? Será que não fazemos? Existe essa dúvida. E o medo nos trava muitas vezes. O que eu gostaria, meus irmãos, de trazer para vocês, ministrar para vocês nessa noite, é como então nós harmonizamos essa questão da inércia ou da ação. E quando lemos esse texto do Evangelho de João, vemos exemplos de inércia, exemplos de situações que demandaram de pessoas ficarem paradas, estagnadas, não fazerem nada. Só que temos aqui dois tipos de inércia que podemos identificar nesse texto. O primeiro tipo que nós identificamos está lá no versículo 14 e 15 do capítulo 11, que diz assim: então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e foge por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Ou seja, nesse momento, Jesus fala categoricamente: Lázaro está morto e nós não fomos lá. E foi bom que nós não estivéssemos lá. Ele ficou parado 2 dias, como diz aqui no versículo 6. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava.
Ou seja, Jesus teve uma atitude de inércia, de ficar parado. Mas que tipo de inércia foi essa? Percebam, meus irmãos, que não é uma inércia, digamos, uma inércia emocional. Não é uma inércia porque ele teve medo, ou porque ele ficou triste, porque ele não tinha condição, ele estava muito abalado para lidar com aquela situação de ver o amigo dele enfermo. Não, era uma inércia proposital, era uma inércia calculada, era uma inércia que tinha um propósito dele ficar parado ali. Não era à toa, não era porque ele estava com medo, né? Até os próprios discípulos falam aqui, no capítulo 8, eles falam, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar quando você estava lá na Judéia, né? E você quer voltar para lá? Ou seja, muitos podem ter naquela circunstância achado que Jesus não estava querendo voltar para a Judéia porque estava com medo dos judeus que estavam querendo apedrejar ele. Mas não era por causa disso. E Jesus deixa muito claro isso, no versículo 14 e 15. Ele fala, por amor de vós, eu folgo que nós não estivéssemos lá, por amor de vocês, porque eu quero, com isso, com esse momento de inércia, fazer ou manifestar algo superior, realizar algo além. Tem um propósito para que isso gere frutos no coração de vocês. O que isso significa, meus irmãos? Isso significa que muitas vezes na nossa vida somos chamados, ou somos orientados, ou somos ordenados por Deus a nos manter inertes. Só que quando nós entendemos a voz de Deus, os propósitos de Deus, aquilo que Deus quer realizar conosco, e muitas vezes as fases que estamos na nossa vida, nós entendemos que não é uma inércia por inércia, não é uma inércia guiada por um sentimento que nós temos, não é uma inércia guiada pelo medo de fazer alguma coisa, pela covardia. Quando temos comunhão com Deus, a nossa inércia é o maior ato de coragem que podemos ter. Quem está entendendo, diga amém. Estar inerte diante de uma situação, muitas vezes, meus irmãos, é um ato de coragem. Muitas vezes nós temos a impressão de que o covarde é aquele que não faz nada. Não. Muitas vezes o covarde é justamente aquele que está atirando para tudo quanto é lado, fazendo tudo, porque ele está com medo, com pavor do estado que ele está. Ele não aguenta aquela circunstância. E ele quer mudar daquela circunstância, ou seja, não tem fibra, ele não tem resiliência, ele não tem, como se diz, casca grossa para aguentar o forno, para aguentar o fogo. Muitas vezes Deus nos coloca no forno, para ser amolecido, na fornalha para ser amolecido. E fornalha é ficar parado lá, pegando fogo, sendo queimado. Você vai colocar o ferro no fogo, o ferro já vai assim, não, pelo amor de Deus, está muito quente. Não, ele tem que ficar lá um tempo, para que a forja aconteça, para que o processo de amolecimento aconteça. Em resumo, meus irmãos, existem momentos em que devemos ficar parados, precisamos esperar as coisas. Mas também existe algum tipo de inércia diferente dessa inércia proposital, que é a inércia descontrolada. É a inércia, digamos, emocional. É a inércia, reação de alguma instabilidade emocional que nós manifestamos diante de uma situação traumática ou de uma situação triste. E nós vemos aqui nesse texto justamente um exemplo desse tipo de inércia, quando nós vemos lá no
versículo 20 e 28. Diz assim, ó: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. E no versículo 11 diz assim, ó: e dito isso, partiu e chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Meus irmãos, percebam o cenário que está sendo manifestado aqui nessa história. Jesus não era um conhecido. Jesus não era um mero visitante. Jesus não era um mero alguém que passou que passou assim de vista um dia na casa de Marta e Maria, ou no vilarejo de Marta e Maria. Não, Jesus é descrito aqui como sendo amigo daquela família, amigo daquelas irmãs, amigo daquele irmão Lázaro. Ele era amigo deles, ele tinha amor por eles, havia um amor naquelas pessoas para com Jesus, e de Jesus para com aquelas pessoas. Jesus amava aquelas pessoas. Agora imagina você, dentro de uma circunstância onde o seu amigo, sabendo que o outro amigo está enfermo, podendo visitá-lo, podendo sair e ir vê-lo, simplesmente fica lá, fica parado, não vai no tempo correto, simplesmente porque não quer. Não tinha justificativa para Jesus, a não ser a simples explicação que ele não foi, porque ele não quis. Então nós percebemos o porquê então Maria ficou inerte. Houve aqui uma situação de inércia por um abalo emocional que ela estava sentindo naquele momento. A dor era tão grande que ela não conseguia se levantar para ir falar com Jesus, nem clamar a Jesus. Interessante nós observarmos que essa Maria não é uma simples Maria, uma Maria qualquer na Bíblia, mas é descrito que é essa Maria que teve o episódio que chorou aos pés de Jesus e que limpou os pés de Jesus com seus cabelos, enxugou com seus cabelos. Ou seja, ela teve experiência de intimidade, de conhecer quem era Cristo, de saber quem era Jesus Cristo. E mesmo assim, mesmo diante de todo o histórico, de todo o elemento de experiência que ela tinha com Cristo Jesus, ela se deixou levar pelas suas emoções. Por quê? Porque ela tinha medo? Por quê? Porque ela estava muito triste? Eu acredito que era tudo isso. Mas acima de tudo, eu acredito que havia um elemento muito profundo no coração de Maria de decepção. Maria estava profundamente decepcionada com Jesus Cristo naquele momento. E não acontece isso conosco de vez em quando? Muitas vezes o nosso coração se revolta diante da inércia do Senhor em nos dar respostas. Muitas vezes nosso coração se entristece e a reação que nós temos é simplesmente ficarmos parados, não irmos ao encontro do Senhor Jesus. Outrora nós tínhamos o hábito de nos encontrarmos com Cristo, de conversarmos com Ele periodicamente no nosso quarto, nosso período de oração. Mas quando sofremos uma decepção, nesses moldes que Maria sofreu, muitas vezes nós não queremos ir ao encontro com Jesus. Ficamos em casa, ficamos lá sentada em casa, parada, sem tomar nenhuma posição. Inércias descontroladas, meus irmãos, sempre têm a origem de emoções descontroladas. Muitas vezes nós ficamos parados por medo, muitas vezes por decepção, muitas vezes por raiva. Não, eu estou com raiva da igreja,
estou com raiva do pastor, estou com raiva do líder, eu estou com raiva de tudo, de todos, e eu, por um ato de protesto, eu boicoto a igreja. Olha que coisa maravilhosa. O diabo chega até a dar risada numa frase dessa. Muitas vezes é isso, meu irmão. As emoções tomam conta do nosso coração. E às vezes nós somos enganados e tendemos a enganar nós mesmos, achando, não, eu vou ficar parado porque Deus está mandando, que é uma ordem de Deus, que é uma vontade de Deus. E não, você está se enganando. É porque você está escolhendo isso por causa das feridas do seu coração, por causa das tristezas, das emoções descontroladas dentro de você, meu irmão. O que eu quero dizer para você nessa noite é: tome cuidado e procure pensar e pedir a orientação de Deus para saber os motivos que está fazendo você ficar parado. Pergunte para Deus: Deus, é para eu ficar parado nessa situação? É para eu estar inerte nessa situação? Será que não é fruto de algum sentimento meu? É a tua vontade mesmo? Ou é simplesmente por um desejo meu pessoal? Amém, meus irmãos? Quem está entendendo até aqui, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Vimos agora os tipos de inércia. Mas agora vamos ver os tipos de ações que eu pude identificar aqui nesse texto do capítulo 11. E como vocês vão poder ver, tem muito tipo de ação. Muito mais tipo de ação do que os tipos de inércia. O primeiro tipo de ação que nós observamos e lemos nesse texto, meus irmãos, é o tipo de ação de compaixão. Né? Lemos aqui, a partir do versículo 33. Isso, 33. Diz assim, ó. 33. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E o 35 diz assim: Jesus chorou. Meus irmãos, o primeiro tipo de ação que nós observamos nesse texto, nessa história, em que nós podemos aplicar na nossa vida, é que precisamos ter uma ação de compaixão. O que é compaixão? Compaixão é você ter pelo outro uma ligação emocional por aquilo que a pessoa é para você e por aquilo que a pessoa está vivenciando. Em outras palavras, compaixão é você tomar aquela pessoa não somente no contexto material, mas também num contexto sentimental, emocional e espiritual. Em outras palavras, é você amar as pessoas. Tudo parte do amor, meus irmãos, ao próximo. A ação primordial que devemos ter como filhos de Deus, como herdeiros, como nascidos de novo, é a ação de amar. Assim como diz as Escrituras, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque de tudo que vamos fazer, ou que viermos a fazer, demanda inicialmente o amor. Como diz lá nas cartas de Paulo: ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, ainda que eu entregasse todos os meus bens, ainda que eu fosse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso valeria. Por quê? Porque o amor é a ação primordial, é a ação fundamental. A partir do meu amor que eu tenho por Deus e pelos meus irmãos, é que eu realizo todas as outras coisas. Ação de compaixão. Cristo Jesus foi movido no seu íntimo
pelo sofrimento, pela dor daquelas pessoas. Ele amou aquelas pessoas. E se comoveu, teve compaixão delas, e pelo estado que elas estavam passando, e fez com que ele chorasse. A primeira ação que devemos ter então, meus irmãos, é o amor, é a compaixão. Amém? A segunda ação que nós observamos nesse contexto, nessa história, nessa narrativa, é a ação da iniciativa. Iniciativa é uma das características mais, acho que fundamentais, quando nós iniciamos algum projeto, ou alguma empreitada, ou decidimos fazer alguma coisa. Porque sem iniciativa das coisas, nós não temos condição de trilhar o caminho para realizar determinada coisa, meu irmão. Se nós iniciamos um projeto, uma empresa, um negócio, uma família, nós não podemos isso sem ter iniciativas nossas. Para eu iniciar uma família, eu preciso, antes de tudo, iniciar um relacionamento, namorar, noivar, né? Arrumar, né, dinheiro, construir uma casa, comprar uma casa e casar com a pessoa, para ter uma família. A partir disso vai acontecendo as coisas. Você vai ter os filhos, vai ter os netos, os bisnetos, e aí a família está formada. É assim que acontece. O negócio é a mesma coisa, você precisa estudar o seu mercado. Você precisa ver quais são os preços dos seus concorrentes, o produto, estudar o produto que você vai vender. Tudo isso é importante quando você vai empreender. Não é diferente em todos os outros aspectos da nossa vida, meu irmão. E quando nós vemos aqui no texto, nós vemos Cristo Jesus tomando iniciativas, quando ele tomou então a decisão de agir. A iniciativa, nós vemos aqui no versículo 34, que diz: e disse, onde o puseste? Jesus pergunta, onde então vocês colocaram Lázaro? Ora, não era possível Jesus realizar um milagre, ressuscitar o morto, se não soubesse onde estava o morto. Era necessário fazer algumas perguntas iniciais e ter a iniciativa de algumas perguntas para daí chegar aos objetivos da ação dele. Às vezes você está estagnado, tendo projetos. Deus está falando com você sobre projetos e sonhos no seu coração. E muitas vezes nós ficamos estagnados uma das razões é porque nós não sabemos por onde começar, né? Muitas vezes Deus fala assim, não, olha, eu tenho um chamado missionário para você. Eu quero você para as nações. E daí você não sabe o que vai fazer. Como que eu começo isso aí? Bem, começa com algumas iniciativas. Primeiro de tudo, você sabe outra língua? Segundo lugar, você tem um passaporte? Terceiro lugar, você tem relacionamentos? Conhece pessoas de fora do país? Algumas dicas para esse caso específico. Em outros casos, meus irmãos, nós precisamos entender. Às vezes nós não temos a condição de ir além do que a nossa realidade permite. Mas existem coisas que nós podemos fazer agora, no nosso contexto, na nossa realidade, nosso horizonte de condição, que eu posso fazer. E é essas ações que eu tenho que tomar, as iniciativas que eu tenho que ter, que corroboram para os objetivos que Deus tem para mim e que eu tenho para mim. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Amém? Glória a Deus. Terceira ação que eu posso identificar nesse texto é
a ação de ousadia. A ação de ousadia, ou de intrepidez. Uma ação de ousadia. Olha, meus irmãos, falar sinceramente para você, qualquer tipo de ação que nós vamos ter, nós não fazemos nada se não tivermos coragem para fazer determinada coisa. Precisamos ter coragem. Chega de ficar tímido. Chega de timidez. Chega de achar que eu sou impotente, que eu não consigo fazer. Porque eu sou muito limitado. Chega, meu irmão. Passou a fase da adolescência, né? Adolescente que é assim, né? Adolescente se acha incapaz, é muito tímido. Sabe? Passou a fase da adolescência. A gente precisa começar a ter um discernimento de que, eu não sei, mas eu preciso ter iniciativa. Eu preciso ter ousadia. Eu preciso encarar as coisas. Encarar de frente. E Deus vai me capacitando. E eu vou tendo condição, eu vou tendo instrução, eu vou tendo crescimento, amadurecimento. E eu vou conseguindo realizar as coisas. E tudo isso parte da ousadia. Versículo 39 diz assim, Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Jesus, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias o corpo. Tirai a pedra. É uma ação de ousadia. Eu tenho certeza absoluta, meus irmãos, que todas as pessoas que estavam lá estavam esperando qualquer coisa de Jesus. Poderia estar esperando que Jesus ia chegar lá, começaria a fazer um discurso político ou religioso. Às vezes pensaria que Jesus ia começar, sei lá, a fazer milagres, fazer sinais e maravilhas, começar a curar muitos enfermos que estavam por lá, ou Jesus simplesmente ia sentar e ia fazer um sermão, ou simplesmente Jesus ia chorar e orar. Eu tenho certeza que todos que estavam ali presentes esperavam tudo de Jesus, menos esta frase que ele falou. Entendeu o que é uma ação ousada? Ações ousadas é ações das quais ninguém espera. Eu esperava tudo de você, menos isso. Isso é um ato de ousadia. Um ato de ousadia é você pensar além do natural. E a sua ação conduzir a esse pensamento fora do normal. Porque se eu penso de alguma coisa extraordinária e a minha ação não é conduzida com base naquilo que eu penso, serve de nada. É a história do rato, né? É a história do rato. A ideia é muito boa, é muito fantástica, é muito maravilhosa, só que eu não tenho coragem para fazer. Ninguém tem coragem de fazer, ou seja, não vai ser feito. Porque não teve um valente, um ousado, que bateu no peito e falou assim, não, pode deixar que essa é minha. Eu vou enfrentar o medo do gato, e eu vou colocar esse sino no gato, e vou voltar como herói dessa colônia de ratos. Como que você acha que os heróis da Bíblia foram considerados heróis, meu irmão? Você acha que Davi, quando foi enfrentar o gigante Golias, ele foi simplesmente com a palavra de Deus? Ou porque ele tinha um rostinho bonito? Precisou de ousadia. Precisou de coragem para ele enfrentar aquele desafio. Você acha que Gideão, quando propôs aqueles testes para o anjo, não precisou de coragem? Quando ele tomou a iniciativa para montar o exército, na ordem do anjo, na ordem de Deus, não precisou de intrepidez, ousadia, coragem? Heróis não são heróis à toa, irmãos. Heróis são heróis porque eles demonstram ousadia. Eles fazem algo que normalmente outras pessoas não fazem. E Deus está olhando para cada coração aqui, está vendo heróis. Heróis de lares, heróis de igrejas, heróis de famílias,
heróis de bairros, heróis de trabalho. Deus está enxergando em você um herói, meu irmão. Alguém que vai realizar um ato extraordinário, ousado, de heroísmo, e que vai mudar a realidade ao seu entorno. Toma posse, meu irmão. Deus quer isso para você. Deus quer heróis e heroínas dele nos locais que você está, nos locais que você foi colocado. E para isso você precisa ter uma ação de ousadia. Seja ousado, meu irmão. De vez em quando, dê a ordem para tirar a pedra. Seja ousado. Amém? Glória a Deus. Quarta ação que nós identificamos nesse texto está lá no versículo 41. Falamos, por último, de ação de ousadia, mas agora vamos falar de ações de graça, ou de agradecimento, ou de gratidão. Diz assim, a partir do versículo 41, na parte B do 41, diz assim: E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. E o 42 diz assim: Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Um coração grato, meus irmãos, presta atenção. Um coração grato é um sinal. Um coração grato sinaliza a Deus um terreno fértil para o sobrenatural acontecer. Por que está acontecendo muito sobrenatural na tua empresa, né, Daiane? Né, Cris? Por que está acontecendo muito sobrenatural na sua família, na sua empresa? Porque existe ali um ambiente fértil, um terreno fértil para o sobrenatural acontecer. E isso só é possível porque existe aí corações agradecidos. Deus se alegra quando seus filhos são gratos por aquilo que eles têm, por aquilo que eles recebem. E quando Deus enxerga isso no coração de uma pessoa, ali há felicidade em abençoar. Agora imagina vocês, meus irmãos, uma pessoa que só critica, que recebe e não agradece, não tem uma disposição de ser grato por aquilo que recebeu. Como que Deus vai abençoar um coração assim? Não tem como. É necessário nós termos um coração treinado a ser grato a Deus, a agradecer pelas mínimas coisas, até as mínimas coisas. Precisamos ser gratos a Deus. A gratidão é um estado permanente que devemos ter em nosso coração, meus irmãos. Porque quando somos gratos àquilo que Ele fez por nós, nós temos então a alegria plena, a alegria completa. E Deus tem felicidade em transbordar em nós o teu amor, a tua justiça, a tua paz, as tuas bênçãos. Glória a Deus. Quando somos gratos a Deus, isso é um indicativo que somos não somente alegres, não somente divertidos, nós somos felizes naquilo que nós enxergamos e que nós lemos no texto lá de Filipenses, quando Paulo dá aquele testemunho da sua própria realidade. Filipenses 4:11, ele fala: eu aprendi o segredo de estar feliz em todas as circunstâncias. Percebam, meus irmãos, é um estado permanente a felicidade. E a felicidade só é alcançada quando há um coração grato a Deus. Você acha que se Paulo tivesse enxergando somente as amarguras que ele estava passando, ele seria feliz no estado que ele está? Né? Falando aqui no texto de Filipenses? Não, ele não seria. Ele dá esse testemunho de alegria, de felicidade plena, porque ele enxergava que Deus oferecia,
dava a ele muito mais do que ele estava sofrendo. Que aquilo que ele recebia de Deus era muito maior do que o sofrimento que ele passava. E então ele era grato por aquilo que ele recebeu de Deus, e assim ele tinha a condição de dar esse testemunho. Eu estou feliz, eu aprendi a ficar feliz em todas as circunstâncias. O que Deus quer, o que nosso Pai quer para você nessa noite, meu irmão, é um coração agradecido, um coração grato a Ele. E um coração grato é um coração contente, é um coração feliz, é um coração alegre. Em todas as circunstâncias, em toda e qualquer circunstância, esteja exultante, esteja alegre com aquilo que Deus nos deu e aquilo que Deus ainda nos dará. Essa é a esperança que nós temos, essa é a certeza, a convicção que nós temos em nosso coração. Amém? Glória a Deus. Em quinto lugar, nós observamos ações de verbalização. Percebam, meus irmãos, não é possível, ou não era possível, acontecer um milagre se não houvesse palavras liberadas. Antes de tudo, eu acho que é importante eu descrever, ou dar essa orientação para os irmãos. Existe certa, como posso dizer, certo preconceito, ou às vezes certa desconfiança, quando se diz o poder da palavra. Mas eu afirmo a vocês, meus irmãos, existe poder naquilo que nós proferimos. Quando nós lemos Salomão se referindo que a morte e a vida estão no poder da língua, revela a nós que existe naquilo que dizemos, naquilo que verbalizamos, uma potência de realização. E o que eu quero dizer para você, meus irmãos, é que não adianta nada nós passarmos por todo esse processo que nós vimos até agora, e não tivermos uma atitude de verbalizar, de expor, de determinar, de concretizar, de verbalizar as coisas. Se Jesus tivesse passado por tudo isso que ele passou, realizado todo o processo que passou, chegado o momento, dado graças a Deus, com a pedra retirada, dado graças a Deus, e não tivesse falado nada, Lázaro estaria morto daquele momento até hoje. Não aconteceria o milagre, não aconteceria a ressurreição, porque era necessário a liberação da palavra. A liberação da palavra. O que eu quero, irmãos, que vocês entendam, é que atitudes de mudança devem também conduzir palavras diferentes. O que você tem falado do seu estado, meu irmão? Será que são palavras de bênção? Será que são palavras de virtude? De poder? Ou será que são palavras de maldição? Será que são palavras de pequenez? Nós precisamos entender que aquilo que nós falamos influencia naquilo que nós temos e naquilo que nós conquistamos. Precisamos entender que a nossa palavra também deve ser policiada, também deve ser tolhida. Cuidado com aquilo que nós falamos, meus irmãos. Cuidado com aquilo que nós falamos. Amém? Por último, e eu já gostaria de chamar o ministério de louvor para se colocar aqui na frente, para nós cantarmos mais um louvor ao Senhor, encerrar o culto. Mas por último eu gostaria de descrever e de revelar a última ação, que é a ação do cuidado. A ação de cuidar daquilo que nós recebemos de Deus. O texto diz assim, no 44: E o defunto saiu, e tendo as mãos e os pés ligados com faixa e o seu rosto envolto em laço, disse-lhe Jesus:
desligai-o e o deixai ir. O que isso nos mostra, meus irmãos? Isso nos mostra que não basta recebermos algo de Deus, nós precisamos também ter o cuidado daquilo que recebemos de Deus. Será que estamos cuidando daquilo que Deus nos confiou? Será que estamos sendo cuidadosos com aquilo que Deus nos deu? Se Deus te deu algo, meu irmão, se Deus te deu uma empresa, se Deus te deu uma família, se Deus te deu um ministério, Deus espera de você que cuide disso, que seja zeloso com isso, que seja cuidadoso com isso. E por fim, meus irmãos, concluindo essa mensagem, eu gostaria já de convidar os irmãos para se colocar de pé. Eu quero que você entenda que um coração voltado para as coisas de Deus, para a vontade de Deus, tem a certeza, tem a revelação de quando deve permanecer em silêncio, quieto, inativo, e quando deve agir. E se nós tivermos essa consciência e seguirmos as instruções que enxergamos na palavra de Deus, eu tenho a certeza que você será bem-aventurado em tudo aquilo que você fizer, meu irmão. Se você está sendo guiado por Deus a ficar parado, não fique preocupado, não fique nervoso. Entenda os propósitos de Deus na inércia. Mas se Deus está chamando você para fazer alguma coisa, não espere. Não fique parado, não deixe o tempo passar, meu irmão. Às vezes oportunidades são desperdiçadas porque não aproveitamos, porque ficamos parados. Fique atento àquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém?